Olá, boa tarde. Meu nome é Carolina Mosca. Eu sou auditora coordenadora da APSER e também sou formadora da APSER. E fui convidada para fazer esta apresentação sobre o Covid-19, a Covid-19. Ora, vamos então dar início a esta apresentação. Iremos começar por fazer o enquadramento. Portanto, neste caso, o Covid é o nome que a Organização Mundial de Saúde adotou para caracterizar, digamos assim, esta doença provocada por um vírus esse considerado um coronavírus, neste momento SARS-CoV-2, e que pode causar, sem dúvida nenhuma, uma infecção grave a nível do aparelho respiratório, como exemplo, as pneumonias. Ora, como é que apareceu este nome, Covid-19? Portanto, o vírus é um coronavírus, temos a doença e surgiu no ano 2009. Se puderem ver pela apresentação, as palavras que estão a vermelho dão exatamente a indicação da origem do nome Covid-19. O SARS-CoV-2, portanto, a palavra SARS vem exatamente do síndrome respiratório severo agudo. O CoV do nome do vírus, do coronavírus, e o 2 pelo facto deste ser o segundo coronavírus a surgir. Ora, o primeiro coronavírus foi identificado também na China em 2002 e é caracterizado pelo síndrome respiratório agudo grave. Este novo vírus, sem dúvida nenhuma, que causa um quadro muito semelhante ao SARS-CoV-1, mas quanto a mim, este vírus é bastante mais agressivo, digamos assim. Eu não percebo, isto não está a andar para a frente, não sei porquê. Ora, este vírus, como eu já referi, foi identificada pela primeira vez em humanos, no final de 2019. Eu digo que foi identificada em humanos porquê? Porque ele habitualmente é residente em animais e, por vezes, os vírus conseguem passar a cadeia animal, digamos assim, e afetar o homem, desde que haja condições para que isso possa acontecer. Este vírus surgiu, então, em dezembro do ano passado, na cidade de Wuhan, província do Hubei, e a partir dessa altura houve uma disseminação internacional. Eu vou também anexar a esta apresentação vários filmes para consolidar as ideias que trago aqui e para ficar mais claro esta visualização e esta questão que estão aqui referidos. Eu espero que os filmes abram, deixa-me só ver se abre. Só um bocadinho. Ora, aí está. Vamos ver se vamos abrir.
Ora, como podemos ver, esta disseminação internacional é terrível. Ficaram muito poucos países ainda em branco, digamos assim. E exatamente devido a esta disseminação é que a Organização Mundial de Saúde resolveu considerar ser uma pandemia. Ora, quais são então os principais sintomas, sinais e sintomas descritos nesta doença? Temos a considerar a tosse, temos também problemas respiratórios, dificuldade respiratória, temos a febre. No entanto, podem existir outros quadros que podem também cursar com dor de garganta, sintomas respiratórios muito ligeiros. Inclusivamente, poderá haver situações em que as pessoas são assintomáticas, ou seja, sem qualquer sintomatologia. No entanto, em casos mais graves, pode levar a pneumonia grave, com insuficiência respiratória aguda, poderá haver falência renal, ou seja, os rins deixam de funcionar, e poderá haver também a falência de outros órgãos e provocar, inclusivamente, a morte. Estima-se que o período de incubação desta doença seja entre 2 a 14 dias, e quando se fala no período de incubação, estamos a mediar desde o
o minuto da exposição, digamos assim, e o aparecimento dos primeiros sintomas. A transmissão por pessoas assintomáticas, neste momento ainda está a ser investigada. Como sabem, é uma doença nova, é um vírus novo e tudo aquilo que possamos estudar e ter acesso à informação será muito útil para tentarmos perceber como é que esta sintomatologia assintomática se acontece, não acontece, quando é que acontece, que pessoas é que são assintomáticas, porque é que o são, enfim, há aqui ainda muito trabalho a ser estudado e a perceber o que é que se passa relativamente a esta doença e a este vírus. A Organização Mundial de Saúde, à medida que os casos foram surgindo, foi acrescentando outros sintomas aos sintomas iniciais. Temos, por exemplo, o cansaço e a referência que a tosse que existia é geralmente uma tosse seca, que não é uma tosse que acontece, por exemplo, nas constipações ou numa gripe, que normalmente é uma tosse produtiva, uma tosse com expectoração. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, muitas vezes as pessoas apresentam esta sintomatologia de forma muito ligeira e começam gradualmente a agravar os sintomas. Além disso, além das dores corporais, poderá haver a congestão e o corrimento nasal, poderão apresentar garganta inflamada e, em determinados casos, a diarreia. E talvez percebam agora porque é que nos primeiros dias foi uma corrida ao supermercado e que desapareceu o papel higiênico, digamos assim. Depois dos primeiros sintomas, perguntamos quanto tempo é que a doença pode durar. Ora, no máximo, o que tem acontecido até agora, temos as 5 semanas. E apenas consideramos uma pessoa curada quando apresentam 2 testes diagnósticos consecutivos negativos. No entanto, há aqui um alerta a salientar, é que pelo facto do teste diagnóstico ser negativo, quer dizer que o teste não detecta as quantidades mínimas para positivar, digamos assim, as pessoas, mesmo tendo resultados negativos nos testes, está-se a considerar a possibilidade da pessoa ainda poder vir a contagiar outras pessoas. Em menor quantidade, mas há sempre essa possibilidade. O que indica que muitas vezes, depois de termos tido a doença e depois de termos negativado, digamos assim, os 2 testes consecutivos, há recomendações da Organização Mundial de Saúde para que ainda se mantenham as pessoas em quarentena durante um dia, exatamente para que possa haver o desaparecimento total do vírus, digamos assim. Portanto, os testes são realizados normalmente em intervalos entre 2 a 4 dias, até haver resultados negativos, e por isso é que temos doentes a fazer testes, vários testes, porque não conseguem negativar, ou seja, não conseguem ter 2 testes consecutivos negativos, e até ficarem negativos, os testes devem ser repetidos. Se me perguntarem, é o que está a acontecer hoje, eu não acredito que seja o que está a acontecer hoje, porque não há testes disponíveis para de 4 em 4 dias podermos repetir os testes para validar com um segundo negativo, digamos assim. A duração da doença depende de cada doente, como é evidente, depende do seu estado imunitário, de haver ou não doenças crónicas, a diabetes, a hipertensão, e que é o facto de haver estas comorbilidades vão alterar, sem dúvida nenhuma, o nível de risco desta doença. Ora, relativamente às vias de transmissão, são consideradas 2 principais vias de transmissão. Temos a transmissão através de cutículas de uma pessoa infectada, que transmite pela boca ou nariz quando fala, quando tosse ou quando espirra,
e normalmente quando também não cumpre as regras de higiene respiratória, digamos assim, e estas podem entrar diretamente para a boca, nariz e para os olhos, que aqui não refere, mas também, de uma pessoa que está muito próxima e desta forma ir contagiá-la, digamos assim. Depois temos também a outra via de contacto indireto, é através das mãos que mexemos, que tocamos as superfícies que estão contaminadas com as gotículas que foram expelidas pelas pessoas infectadas e que nós com as nossas mãos depois levamos as mãos à cara, à boca, ao nariz, de forma inadvertida e mesmo sem darmos conta de que o fazemos e sem termos feito a higiene das mãos. À luz do conhecimento atual, a Covid-19, e diz a Covid porque é o nome da doença, a doença, e é o coronavírus, portanto, a Covid-19 transmite-se então através de contacto próximo, com menos de 2 metros, com pessoas infectadas pelo vírus, ou então através do contacto, como já referi, de superfícies ou objetos que estão contaminados. O vírus permanece em superfícies durante um período de tempo que pode ir de algumas horas a alguns dias. Isto foi muito questionado no início, para tentar perceber quanto tempo é que o vírus durava em determinadas superfícies. No entanto, a limpeza e a desinfecção frequente destes espaços vai diminuir substancialmente este período de duração nas superfícies. Sem elas, ou seja, sem esta limpeza e sem esta desinfecção, estas superfícies podem, sem dúvida nenhuma, constituir fontes ou reservatórios de vírus e também de outros micro-organismos. Eu agora vou passar um outro filme que vai elucidar exatamente este tempo de permanência nas várias superfícies, porque vai depender muito do tipo de superfície. Só um bocadinho. Ora bem, vamos então continuar e agora vamos ver como é que podemos então reduzir o risco de transmissão do SARS-CoV-2. Ora, as principais medidas vão passar, sem dúvida nenhuma, e o sucesso destas medidas preventivas vai depender muito da colaboração dos cidadãos e das instituições. E não é como podemos ver há um tempo atrás, sobretudo quando o tempo está excelente, as pessoas vão para a praia e saem de casa. Este não é o propósito, porque acabamos por comprometer, digamos assim, os meios e facilitar a propagação do SARS-CoV-2. Podemos também incentivar e salvaguardar o papel de cada pessoa, portanto, o seu senso comum, na quebra das cadeias de transmissão e contribui decididamente para a proteção da comunidade. Portanto, aqui tem muito a ver com a maneira de ser, com o bom senso das pessoas,
o sentido de responsabilidade por si e respeito até pelo próximo, digamos assim. O que é então a cadeia de transmissão? Para explicar exatamente a cadeia de transmissão, vamos ver um outro filme que ficamos com a percepção exata daquilo que pode acontecer depois de estarmos infectados, digamos assim. O João foi diagnosticado com Covid-19. Tem 35 anos e trabalha numa empresa informática. Regressou de uma viagem recente a Madrid, tinha ido visitar um amigo. Começou a tossir 3 dias depois do regresso e ficou com febre ao 6º dia. Ligou para a Saúde 24, foi aconselhado a permanecer em casa e evitar o contacto com outras pessoas enquanto aguardava novas instruções. Foram acionados os mecanismos para levar o João ao hospital. O INEM foi buscá-lo. Fez o teste e 5 horas depois confirmou-se. Era um doente com Covid-19. Nos 6 dias que tinham decorrido desde que regressou de Madrid, não teve sintomas acentuados. Mas tinha já infectado 3 pessoas e dado origem a vários outros casos de transmissão secundária. Tentou rebobinar o seu percurso nessa semana. Regressou uma terça-feira e foi trabalhar quarta, quinta e sexta. Foi sempre de autocarro. No emprego sentou-se ao lado de 2 colegas com cerca de 1 metro de distância entre cada computador. Vários colegas já tinham começado a aplicar gel desinfetante nas mãos com frequência. João começou por fazer piadas com os novos cuidados que se multiplicavam à sua volta. Depois, foi lentamente começando a fazer o mesmo. Almoçou do trabalho 3 vezes. Foi ao cabeleireiro, foi 2 vezes ao supermercado, foi 1 vez ao ginásio, esteve numa esplanada com amigos, esteve num jantar de aniversário no sábado e foi a uma discoteca em seguida. Almoçou com os pais no domingo. Começou a tossir na sexta à noite. Tinha espirrado algumas vezes nos dias anteriores. Teve o resultado positivo ao teste na segunda-feira à noite. Passou o vírus a um amigo com quem saiu na discoteca, que por sua vez contagiou a mulher e mais 2 amigos. Contagiou a mãe, que transmitiu o vírus ao pai e ao avô de João. Contagiou também uma pessoa no autocarro, que por sua vez contagiou 2 colegas de trabalho e um familiar. Os casos que podem tornar-se mais graves são o do avô, que tem 86 anos, e a mulher do amigo, que tem diabetes. A mãe também é um caso que recomenda especiais cuidados porque tem mais de 60 anos e problemas respiratórios. Assim que foi identificado como caso positivo, delegados de saúde pública da Direção-Geral da Saúde começaram a traçar a possível cadeia de transmissão. A família ficou imediatamente em vigilância. Uma semana depois do teste positivo do João, começaram a ter sintomas. Na verdade, a Direção-Geral da Saúde só conseguiu traçar uma cadeia direta com os contactos identificados pelo João. Não havia qualquer relação ou registro de proximidade com a pessoa infectada no autocarro, que iniciou outra cadeia de transmissão. No momento em que o contágio passa a ser comunitário, torna-se cada vez mais difícil reconstituir as cadeias de transmissão e o vírus ganha vantagem. Ora bem, continuando, vamos ver então as principais medidas a adotar para evitar esta propagação. Sem dúvida que tem sido bastante divulgado a lavagem das mãos com água e sabão, segundo os passos recomendados pela Direção-Geral de Saúde. Caso não seja possível fazer esta lavagem, há sempre a possibilidade de recorrer ao uso de soluções desinfetantes e ou antissépticas. Eu aqui vou parar um bocadinho e vou perguntar quem é que sabe efetivamente lavar as mãos. E para elucidar esta lavagem, vamos ver então o próximo filme. Lavar bem as mãos é uma das atitudes mais eficazes para prevenir o coronavírus. Um gesto muito simples começa por tirar
anéis, pulseiras com relógio, aplicar sabão por toda a superfície e esfregue as palmas das mãos uma na outra. Depois esfregue com a palma do dorso, com os dedos entrelaçados, à frente e atrás. Esfregue palma com os dedos entrelaçados. Esfregue o dorso dos dedos na palma oposta. Os polegares devem ser esfregados no sentido rotativo e as pontas dos dedos nas palmas da mão. Não se esqueça de lavar. Enxague-o com água e seque as mãos com um toalhete, que tanto pode servir para fechar a torneira como para o puxador da porta. Seja um agente de saúde. Portanto, é importante esta lavagem das mãos e é importante o tempo que estamos com o sabão. Tem que estar pelo menos 20 segundos. Lavagem de mãos inferiores a 20 segundos não são medidas que devem ser... não é uma metodologia que deva ser seguida porque compromete, sem dúvida nenhuma, a propagação. Temos também de ter cuidado com a higienização das mãos durante as viagens em transportes públicos, após a utilização de instalações sanitárias, após tocar em corrimãos, em maçanetas, em portas para a abertura, enfim. Temos também que evitar tocar com as mãos na boca, com o nariz ou com os olhos. E aqui temos o distanciamento social. Portanto, evitar espaços fechados com elevado número de pessoas. Devemos todos interiorizar as etiquetas respiratórias, tapar com o antebraço a boca e o nariz ao espirrar, ou utilizar um lenço descartável, fazendo com que este seja imediatamente colocado no lixo. Devemos evitar o contacto próximo com pessoas que já tenham sintomas de infecção respiratória, portanto, e aqui a distância mínima de segurança é de pelo menos 2 metros. E, sem dúvida, que devemos fazer uma autovigilância de sintomas e isolamento social em caso de doença. Estas medidas, portanto, levam a que muitas vezes as organizações, as empresas tenham que rever os protocolos de limpeza e têm que intensificar as rotinas de higienização, onde deve ser desinfetado pelo menos uma vez por dia e com recursos a agentes adequados todas as zonas. As zonas de atendimento, os gabinetes de atendimento, as áreas de espera, as casas de banho, os próprios locais de trabalho, enfim. Devemos desinfetar todas as horas ou entre cada utilização, quando se considerar necessário, e com recursos a agentes adequados, os equipamentos críticos. Não esquecer os equipamentos críticos, como os balcões, os dispensadores de senhas, os terminais multibancos, as canetas disponibilizadas aos clientes quando há necessidade, os teclados de computador, os telefones, os puxadores, os corrimãos, enfim. Temos também que disponibilizar uma solução antisséptica à base de álcool em locais como os dispensadores de senhas e incentivar o seu uso, através, por exemplo, de pósteres que são colocados. Vamos a um supermercado, é importante que esta base alcoólica esteja disponível para que as pessoas possam usar. Identificar pessoas vulneráveis, os idosos e alguns utentes com limitações físicas, as grávidas. Devemos também dar prioridade ao atendimento prioritário, cumprindo com a legislação aplicável. E devemos, se possível, evitar por parte dos colaboradores o contacto com notas e moedas, que já vimos também que é um dos meios, uma das vias de propagação e de transmissão deste vírus. Inclusivamente já há organizações que não aceitam pagamento por notas e moedas, apenas por multibanco, e é com aqueles cartões de contactless que quase já não tocam nos equipamentos multibanco, digamos assim. Caso não seja possível, temos que aplicar as medidas de higienização das mãos dos colaboradores e não só, e depois do próprio equipamento, e este deve ser limpo, por exemplo, com álcool a 70 graus. Fala-se muito em quarentena, fala-se muito em isolamento. Ora, a quarentena e o isolamento são situações diferentes. São as duas medidas de afastamento social e são essenciais em saúde pública, nomeadamente em situações de pandemia.
e são utilizadas como uma resposta a uma epidemia, e o propósito é, sem dúvida nenhuma, proteger a população pela quebra de cadeia de transmissão entre indivíduos. Ora, a diferença entre quarentena e o isolamento parte do estado de doença do indivíduo que se quer em afastamento social, ou seja, a quarentena é utilizada em indivíduos que se pressupõem serem saudáveis, mas possam ter estado em contato com um doente para Covid-19. No entanto, o isolamento já é uma medida que é utilizada em indivíduos doentes, para que através deste afastamento social, estes indivíduos doentes não contagiem os outros cidadãos. E por isso é que nós estamos em quarentena, porque à partida pressupomos que todos somos saudáveis e que vamos evitar que possamos ser contaminados ou contagiados, neste caso, por pessoas doentes. Se já tivermos a doença, ou seja, se estivermos doentes, que é o que acontece nos hospitais, eles ficam em isolamento, para que é este isolamento que faz com que a pessoa doente não contagie os outros cidadãos. Estas medidas são as medidas efetivas para quebrar as cadeias de transmissão e por isso é que são utilizadas pelas autoridades de saúde para tentar minimizar esta propagação da Covid-19. Ora, vamos ver então a aplicação deste caso. Não é este, peço desculpa. Vamos avançar. Para reduzir o risco de transmissão, temos também que considerar a utilização de equipamentos de proteção ou materiais. Já referimos as soluções antissépticas de base alcoólica para a higienização das mãos dos clientes e dos colaboradores, e que esta solução deve estar disponível em local visível e de fácil acesso, de forma a permitir que todos possam usá-la. As máscaras cirúrgicas para utilização e as máscaras com filtração FFP2 e luvas descartáveis a serem utilizadas como medida de precaução pelos colaboradores que prestem assistência inicial, por exemplo, a um caso suspeito. E já vamos ver a diferença que existem entre estes dois tipos de máscaras. Temos também os toalhetes de papel para secagem das mãos nas instalações sanitárias. Neste momento é proibido termos toalhas de pano, toalhas turcas, deverão ser todas em papel, exatamente para que possa haver possibilidade de evitar a propagação do vírus. E a utilização de produtos de higiene e limpeza, porque não chega só a higiene, não chega só a limpeza, temos que higienizar, e para ser higienizado temos que utilizar produtos desinfetantes, além dos detergentes utilizados na limpeza. Ora, então questionou-se durante muito tempo, inclusivamente a Direção-Geral de Saúde não recomendava a utilização de máscaras. Eu sou franca, eu sempre pus um ponto de interrogação muito grande, porque reconhecia que a máscara é, sem dúvida nenhuma, um equipamento que poderia e pode evitar a transmissão do SARS-2, desde que usada por todos. E permitam-me dizer, mas não sei se o devo fazer, mas vou fazê-lo. E o facto de esta notícia ter sido divulgada é uma interrogação que eu coloco aqui, e reparem que eu estou a fazer uma pergunta, é por facto de não haver máscaras, é por facto de haver grande dificuldade de aceder a máscaras. O governo português não tinha máscaras, não tem máscaras, enfim, é o que temos. Portanto, mas sem dúvida que as máscaras devem ser usadas como equipamentos de proteção individual, e estas máscaras vão variar muito de acordo com o objetivo para o qual utilizamos a máscara e também a eficiência desta utilização. E aqui é muito importante falarmos nesta eficiência de utilização, porque o facto de utilizarmos uma máscara, pressupomos que já estamos protegidos,
No entanto, se fizermos uma má utilização desta máscara, acabamos por ter uma falsa segurança, porque acabamos por comprometer, pensando nós que estamos salvaguardados, e acabamos por comprometer esta propagação do SARS-2. As máscaras faciais, as mais usadas, as máscaras cirúrgicas, como vê aí na figura, são dispositivos médicos que se destinam a cobrir a boca e o nariz e que evitam a transmissão direta de agentes infecciosos entre o profissional e o doente. A principal finalidade é, sem dúvida nenhuma, proteger a saúde e segurança do profissional, independentemente de, simultaneamente, também poder proteger o doente. Além destas máscaras, temos as máscaras autofiltrantes, que são as indicadas para a proteção individual do utilizador em ambientes de alto risco. Se nós verificarmos em imagens na televisão, em zonas hospitalares onde estão internados os doentes com Covid-19, os profissionais de saúde deviam todos ser portadores desta máscara, porque esta máscara tem um filtro, já vamos falar nisto, e é este filtro que vai permitir, digamos assim, evitar a passagem do ar contaminado entre o ambiente e o próprio profissional. Portanto, estas máscaras autofiltrantes não são todas iguais. Nós temos as FFP1, FFP2 e FFP3, portanto vai depender muito da capacidade de retenção do respectivo filtro. E à medida que vamos avançando na FFP1, 2 e 3, esta eficiência de filtração vai sendo maior, ou seja, uma FFP3 tem uma eficiência de filtração bastante superior a uma FFP1. Ora, existe uma norma, a norma europeia 14.683, de 2019, portanto é recente, e que foi harmonizada no âmbito da diretiva europeia, que está aqui referida, e que se destina a máscaras faciais com finalidade médica. E esta norma classifica-as em diferentes tipos, a 1, 2 e 2R, de acordo com as várias características, nomeadamente a eficiência de filtração bacteriana, e que nós podemos ver aqui que vai desde 95% no tipo 1 a 98% no tipo 2 ou 2R, portanto superior ou igual a 98%. Depois tem a ver também com as características a nível da pressão diferencial, a permeabilidade da máscara ao ar, a resistência aos salpicos e à carga microbiológica. Portanto, e de acordo com estas características, assim, vamos classificá-las de acordo com estes vários tipos. Ora, no mercado europeu, normalmente existem máscaras que se destinam a ser usadas por uma pessoa com vista à sua proteção contra um ou mais riscos que possam eventualmente ameaçar a saúde ou a sua segurança. Estes tipos de máscaras são enquadradas como equipamentos de proteção individual e para que as empresas hoje as possam colocar no mercado têm que cumprir com o regulamento 425 de 2016. Portanto, existem características, existem orientações que têm que ser validadas e testadas para que essas máscaras possam, sem dúvida nenhuma, ser colocadas no mercado. A norma 149/2001, com a 1 em 2019, refere-se a equipamentos de proteção individual e que é aplicável aos aparelhos de proteção respiratória filtrantes, chamados APRs, que normalmente, em linguagem comum, são designados por respiradores ou máscaras autofiltrantes. E classifica estes equipamentos em FFP1, 2 e 3, como já vimos, de acordo com a sua eficiência de filtração e os valores de fuga total para o interior. É preciso referir que esta metodologia de classificação, digamos assim, é europeia, porque nós vamos à classificação norte-americana e até chinesa, e uma máscara classificada como N95, tem outra metodologia, equivale aqui na Europa a uma FFP2, por exemplo. Portanto, há aqui esta
diferença. O ISQ, passando a informação, elaborou um guia de seleção de aparelhos de proteção respiratória filtrantes, que foi publicado em 2016, em que refere os exemplos de utilização de APRs da classe FFP3 e que se encontram as atividades que expõem os profissionais a vírus e bactérias. Portanto, quando hoje em dia os hospitais referem que têm máscaras FFP2, ok, temos as bactérias, mas sem dúvida que o excelente seria serem portadores de máscaras FFP3. Porquê? Porque são estas FFP3 que refere vírus. Enquanto que a FFP2 poderá ir também a bactérias, a FFP2 é a única que refere vírus. A Organização Mundial de Saúde, no contexto da prevenção e controlo, indica a utilização de dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual. Temos as luvas não esterilizadas, temos as máscaras cirúrgicas, temos os fatos de proteção, temos as viseiras e proteção do rosto, os óculos de proteção. No entanto, há aqui uma dualidade. Então, mas eles são dispositivos médicos ou são equipamentos de proteção individual? Portanto, há equipamentos que depois têm as duas classificações, digamos assim. É um dispositivo médico e também é um equipamento de proteção individual do profissional de saúde. E temos aí então como dispositivos médicos as luvas não esterilizadas, as máscaras, as luvas cirúrgicas, os fatos de proteção, é um dispositivo médico. Temos como os EPIs também, e cá está a dupla aplicação, o facto de ser dispositivo médico e equipamento de proteção individual, as luvas não esterilizadas para exame, as viseiras e proteção do rosto, os respiradores, FFP2 ou FFP3 e os fatos de proteção. Ora, eu agora gostaria de fazer-vos uma pergunta, apesar de não obter resposta. Devemos ou não utilizar máscaras de proteção? Como é que sabemos se devemos ou não utilizar? Eu achei este filme particularmente importante para termos exatamente essa percepção. Ora, vamos ver. So how does this take place? NHK is conducting an experiment with a group of researchers. The team will track particles in the air using laser beams and a high-sensitivity camera. This technology allows us to detect droplets as small as 0.1 micrometers wide. The experiment starts. First, sneezing. We can see a large droplet about 1 millimeter in diameter. It quickly falls. But let's look through the high sensitivity camera. We can see small particles that seem to quickly float through the air. These particles are all smaller than 10 micrometers, or 1/100 of a millimeter in diameter. Let's take a look from a different angle. They're small and light. You can see them drifting through the air. These are microdroplets. We're learning that sneezing isn't the only source of these droplets. We ran the same experiment on a close-range conversation. People generate a lot of microdroplets when they talk loudly. The droplets between these two stay where they are. They don't drift away.
It's not yet known what volume of microdroplets leads to infection. But Tateda says we can't rule out the possibility that microdroplets have spread the virus to some extent. そのマイクロ飛沫、小さな粒子の中にもたくさんのですね、生きたウイルスがいて、大きな声での会話、あるいは激しい息遣い、そういった中でですね、このマイクロ飛沫ができて、それが近くの人、その人が吸い込むことによって感染が広がる、そういったリスクが見えてきたものと思います。The risk of infection through microdroplets becomes even greater in a closed space with poor ventilation. This lab is simulating the movement of microdroplets in an airtight room. About 10 people in an enclosed space the size of a classroom. A person coughs once and spreads about 100,000 droplets. Large droplets are shown in blue and green. Most of these fall to the ground within 1 minute. But the microdroplets, shown in red, continue to drift. This simulation uses only microdroplets. 5 minutes later, 10 minutes later, 20 minutes later, the microdroplets are still floating in place. 空気がよどんでいると、つまり空気の流れがないということで、マイクロ飛沫そのものは、落ちたり、違う場所に動くことはできませんので、長時間その場所にとどまるということになります。But there is a way to prevent this stagnation of microdroplets. Opening windows and increasing air circulation is believed to be effective. When you open a window, microdroplets are quickly swept away. They're very small and light, so any airflow will get rid of them. できればですね、2箇所開けて風の流れを作ってあげるということが大事。それが1時間に1回でもいいから、そういうようなことをやることによって、感染のリスクというのはかなり下げることができるようになるんじゃないかなというふうに思います。Ora bem, e depois deste filme, tirem, por favor, as conclusões. Sem dúvida que aquelas microdroplets que referem são os chamados aerossóis e que verificamos que numa sala 20 minutos após um espirro, os aerossóis ainda pairam no ar nessa sala fechada. Daí a importância de haver também, de arejar a sala e permitir as correntes de ar de forma a que esses aerossóis possam ser arrastados e permitir com que o ar de uma sala fique mais limpo, digamos assim. Mas então devemos usar máscaras, sem dúvida nenhuma. E eu pergunto, e para não termos aquela falsa segurança, como é que devemos colocar, usar, retirar e descartar uma máscara cirúrgica? Nada melhor do que termos acesso à visualização desta metodologia. If you decide to wear a medical mask which is pleated and flat like this one, it is important to wear and discard it correctly. Otherwise, instead of protecting you, the mask becomes a source of infection because of the germs that may stay on it. To wear it correctly, you should locate
the metal strip at the top of the mask, place over your nose bridge. Secure the elastics around your ears or tie the strings behind your head. Make sure it covers your nose, mouth, and chin. While in use, do not touch the front of your mask. To remove the mask, take the elastics from around your ears or untie the strings behind your head. Do not touch the front of the mask as it may be contaminated. Remove the mask and discard in a closed bin. Cleanse your hands with alcohol hand rub or soap and water. Hand hygiene should be done if you accidentally touch the front of your mask while wearing it. If your mask becomes damp or humid, replace it with a new dry mask. Never reuse single-use masks and discard them immediately into closed bins after each use. For more information on mask use and the new coronavirus, check WHO website at who.int. Pronto, e agora que já sabemos usar uma máscara cirúrgica, vamos ver quais são os critérios para uma máscara FFP2. A máscara de proteção respiratória PFF2 é utilizada para proteção contra agentes biológicos. É importante usar corretamente conforme instruções de uso. Aprenda como colocar corretamente a sua máscara tipo dobrável, modelo 9920 hospitalar. Abra o respirador. Segure o respirador na palma da mão com o clipe nasal para cima. Coloque o respirador sobre o nariz e a boca. Puxe o elástico superior até o topo da cabeça e acima das orelhas. Puxe o elástico inferior e posicione atrás do pescoço. Usando as duas mãos, molde o clipe nasal em torno do nariz para promover uma boa vedação. Antes de cada uso, execute um teste de verificação de vedação. Cubra o respirador com as duas mãos e inale suavemente. Para retirar o respirador, remova o elástico inferior e depois o superior. Descarte conforme a política da empresa e legislações locais vigentes. Usuários de respirador não podem ter barba, pois isso interfere na vedação do respirador, podendo ocasionar falhas de vedação e permitindo a entrada de contaminantes na via respiratória. Não devem ser utilizados adornos que atrapalhem na disposição do respirador no rosto do usuário. A máscara conhecida como N95 refere-se a uma classificação de filtro para aerossóis adotada nos Estados Unidos e equivale no Brasil a uma PFF2. Máscara para profissionais da saúde precisam ter cadastro na Anvisa. Em caso de dúvidas, entre em contato. Ora, vamos então continuar. Eu aqui peço desculpa, mas tentei procurar vídeos em português de Portugal, digamos assim, não os encontrei. No entanto, e apesar da língua, nomeadamente o filme que vimos há bocadinho do inglês, acho que mesmo assim ajuda a compreender e a perceber algumas situações e algumas orientações que se pretende dar. Para a utilização de EPIs, portanto, não é só a máscara, vamos ver como é que deve ser feita de forma sequencial o fardamento, digamos assim, destes EPIs. Este vídeo tem como objetivo elucidar os profissionais de saúde acerca dos procedimentos de colocação e de remoção de equipamento de proteção individual. O kit Covid-19 em seguida será apresentado tem a seguinte composição: uma bata impermeável,
uma máscara P2, uma touca, uma proteção ocular, um par de luvas, um cobre-botas. Ordem para colocação de EPI de kit de Covid-19. Garantir que removeu adereços, acessórios ou objetos crus. Higienizar as mãos. Colocar cobre-botas. Higienizar novamente as mãos. Colocar máscaras. Verificar colagem. Colocar as luvas de punho longo adaptadas ao tamanho individual. Vestir bata. Colocar touca e cobrir ouvidos. Colocar proteção ocular. Colocar o segundo par de luvas disponibilizadas pelo serviço. Vamos iniciar o procedimento de remoção de EPI, que será colocado no contentor de requintos grupo 3. Retirar cobre-botas. Retirar luvas exteriores. Higienizar luvas.
Remover a bata, puxando pelos ombros, enrolando sucessivamente, de forma a criar um nó volume. Higienizar as luvas. Retirar touca e viseira sem tocar na pele ou na face interior do EPI, inclinando ligeiramente o tronco. Retirar as luvas. Higienizar as mãos. Retirar a máscara. Higienizar as mãos. Ora bem, fica também aqui outros links para saber como utilizar os EPIs. Digo-vos já que esta apresentação poderá ser disponibilizada para depois terem e poderem ter acesso a estes links. Continuando, e uma vez que já estamos para além da hora, vamos acelerar um bocadinho. Vamos ver então, se tivermos sintomas, o que devemos fazer. Se estivermos com febre, se tivermos tosse ou dificuldade respiratória, devemos, sem dúvida nenhuma, logo de seguida ligar para o SNS 24, 808 24 24 24, ou para outras linhas telefónicas que foram neste momento concedidas para o efeito nas unidades de saúde familiares ou unidades de cuidados de saúde personalizados. Pedem encarecidamente para se não deslocarem imediatamente para nenhum estabelecimento de saúde, porque iria agravar a situação e também haveria um risco de possível contaminação caso a sintomatologia não se aplique ao Covid-19, neste caso. E após este contacto e validação da história clínica, o profissional de saúde depois iria determinar se seria ou não necessário o doente ou a pessoa ser testada para o Covid-19. Enquanto isso acontece, porque a partir do momento em que temos sintomatologia, a partir do momento em que temos a ligação do SNS 24 até obtermos uma resposta, pode durar algumas horas e durante esse tempo era conveniente que a pessoa permanecesse numa sala ou num gabinete de forma a poder estar afastado dos outros colegas e evitar o contágio. Devia proteger a boca e o nariz quando tossisse ou espirrasse com um lenço descartável que deve ser logo deitado fora no lixo. Deve evitar tocar em pessoas, superfícies e objetos enquanto permanecer na sala. Esta sala deve ser ventilada e deve ser limpa e desinfetada depois da pessoa a ter abandonado. Se eventualmente o suspeito de Covid-19 utilizar instalações sanitárias ou necessitar de utilizar instalações sanitárias, esta deveria ser uma casa de banho separada, se disponível. Caso contrário, ela será utilizada com todas as condições de higienização a posteriori e também ser ventilada, porque já vimos há bocadinho pelo filme a vantagem da ventilação das salas. Enquanto o suspeito aguarda na sala, portanto, ele vai ser contactado telefonicamente pelo laboratório, pelo SNS ou pela linha que lhe vai dar indicação,
e o doente deve contactar telefonicamente o laboratório onde pretende realizar o teste Covid-19 e tentar agendar a realização desse mesmo teste. Ora, este teste vai permitir que as pessoas possam ter a confirmação se estão ou não infectadas e isto poderá ajudá-los a receber os cuidados de que necessitam, mas não só, e sobretudo tomar as medidas necessárias para não infectarem outras pessoas e devem-se colocar em isolamento. Ora, onde é que este teste de Covid-19 pode ser feito? Estão a aparecer cada vez que o tempo vai passando novos locais. No início temos o Laboratório de Referência Nacional, que é o Ricardo Jorge. Depois começámos por alguns laboratórios hospitalares. Esta capacidade foi estendida a outros também laboratórios hospitalares e hoje em dia a grande maioria dos hospitais de referência já têm capacidade para a execução deste teste. Existe também a rede complementar de laboratórios privados e existem em várias cidades outros postos de colheita que permitem às pessoas, sem sair do carro, que se faça a colheita da amostra para este teste. Ora, para o diagnóstico do Covid-19, o que está indicado é fazer uma colheita de amostras de nariz e garganta, portanto, o trato respiratório superior. É recolhido um exudato, uma amostra nasal, nasofaríngeo, ou só nasofaringe ou da parte posterior da garganta, orofaringe, ou ambas, usando uma espécie de um cotonete, ou seja, é uma zaragatoa. E só gostava que vissem a metodologia da colheita. Mete um bocadinho de impressão. Quem já fez não é muito cómodo, mas convém perceber como é que ele é feito. Sendo hoje vamos então exemplificar a forma de utilizar vamos fazer agora uma demonstração ao vivo de como se deve fazer. Em primeiro lugar, um doente, um examinado, deve estar sentado e ter algum suporte posterior na sua cabeça. Para que cada realização do exame, algum outro posterior na cabeça, para a realização da luta. Então, na mesma forma, vamos introduzir sobre o estudo na nossa metade. Na nossa metade, sobre o nosso natural, e tudo o que a qualidade agora vai continuar. Então, vamos publicar o diretor para o meio nacional. Mas vamos fazer nunca introduzir o componente nesta doença. Nós vamos separar o componente, nós vamos seguir o natural da zona.
Ora, estamos quase a terminar. Portanto, se tiver alguma dúvida sobre o Covid-19, devem contactar o vosso centro de saúde, preferencialmente por telefone ou por e-mail, e só se devem deslocar a essas unidades de saúde se for absolutamente necessário ou indicação do médico ou enfermeiro após o contacto telefónico. Ora, este diapositivo refere tudo aquilo que é necessário fazer: ficar em casa, tomar medicação caso disso, a lavagem e higienização das mãos, a ida ao médico quando necessário e o distanciamento, o afastamento social que deve acontecer. Esta apresentação refere aqui também a informação atualizada sobre a doença. Temos aqui vários sites que estão disponíveis e abertos para poderem ser consultados. Queria também ressalvar aqui que, apesar da grande maioria dos portugueses estarem em quarentenas, existem profissionais essenciais que no seu dia a dia se encontram na linha da frente contra esta epidemia. Podemos aproveitar a nossa quarentena para fazer a formação à distância, que é o que estamos a fazer. Existem também outras ações de formação disponíveis por várias entidades, nomeadamente a APSER, e poderemos aproveitar este stand-by, digamos assim, para aumentarmos as nossas competências e atualizarmos os nossos conhecimentos. Queria ressalvar para terminar que esta apresentação irá estar disponível e que qualquer dúvida, qualquer questão que possa ser levantada, podem ser colocada agora no final no chat para que posteriormente a APSER possa dar uma resposta. E o meu muito obrigada.